Pois é, eu achei que já tinha passado por todas as situações super desafiadoras da minha vida. Mas não, sempre tem algo a mais por vir. Hoje, vou dividir com vocês minha última experiência mística ao sofrer um AVC. Vamos juntos? Meu nome é Andréia Rebelo e este é o nosso canal Brilhar de Aya. 21 de setembro, um dia de sábado ensolarado, e eu estava com uma amiga que veio passar uns dias em minha casa. Na parte da manhã, fomos à academia, porque fazer exercícios físicos é quase um vício para mim. No meio do dia, fomos almoçar com outros amigos. Conversamos e rimos muito. Ao sair do restaurante, fizemos uma caminhada até uma torre que tem na minha cidade e voltamos para casa. Até aí, tudo normal e eu me sentindo super bem e tranquila. À noite, decidimos ficar em casa e assistir uma série que nem lembro mais qual era o nome. Na Noruega, temos o costume de assistir filmes ou séries em casa, mas com os mesmos costumes de quem vai ao cinema: pipocas, salgadinhos e bebidas. Minha amiga tinha comprado um biscoito que eu nunca tinha experimentado, mas que eu fiquei curiosa em provar. Arrumamos tudo na mesa, eu sentei no sofá e minha amiga sentou na poltrona, que eu gosto de sentar para meditar. Começamos a assistir a série e eu, curiosa, peguei o novo biscoito e comi. Depois de uns 10 minutos, eu comecei a sentir uma sensação estranha no lado esquerdo do meu rosto, uma diminuição de sensibilidade. Então, voltei a minha atenção para minha glote e se estava com dificuldade de engolir. Como eu sou alérgica a determinadas substâncias, pensei na possibilidade de ser uma reação alérgica. Mas continuei ali, assistindo a série, sem falar nada, e prestando atenção nas sensações do meu corpo, achando e torcendo que tudo ficaria bem. Tomei bastante água para ver se me sentia melhor. Nada de me sentir melhor. Então, comecei a conversar comigo mesmo, dentro da minha cabeça. Ai, 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 o que vai acontecer dessa vez? Me veio a ideia de circular o plasma no meu corpo para ver se me sentia melhor. Circulação do plasma é uma prática que me foi ensinada para equilibrar a energia das células, equilibrar a frequência do corpo. Eu a utilizo em diversas situações, como dores, mal-estar, calor, frio, etc. Iniciei a circulação do plasma, que é feito mentalmente, mas nada de me sentir melhor. Na verdade, as coisas pioraram. Senti dormência na cabeça, se propagou para o braço e foi descendo para a perna, tudo no meu lado esquerdo. Comecei a me mexer e a palpar meu corpo do lado esquerdo, e não tinha sensibilidade. Até que não conseguia mais mexer o braço e a perna, e sentia meu pulso fraco. Então, pensei, pronto, vou ter que baixar o hospital mais uma vez. Fiquei irritada, embora consegui manter a calma. Pensei, caramba, o que mais preciso passar? Olhei para cima e pensei, o que mais preciso aprender? Quando percebi que não tinha outra saída, eu falei com a minha amiga que estava compenetradíssima na série. Olha, eu estou sentindo algo diferente.
Não é uma sensação muito normal. Acredito em que nós vamos precisar ligar para a ambulância. Ela vira para mim e me olha com os olhos esbugalhados, como se tivesse um monstro na frente dela. Ela dá um pulo da poltrona, pega o celular e se desespera. E eu assim, calma, vai dar tudo certo. E quando eu falo vai dar tudo certo, eu começo a rir, pois sempre lembro dessa frase falada por uma mentora. Neste momento, eu me sinto envolvida por algo, como se fosse uma bolha. E então, eu vejo um ponto azul através da minha visão periférica. E vem uma voz e fala: calma, vai ficar tudo bem, nós estamos aqui. E eu ali, tentando monitorar tudo o que estava acontecendo ao meu entorno, com minha amiga desesperada falando comigo. Ela liga para a ambulância e tenta explicar o que estava acontecendo, mas eles não conseguem entender o que ela falava, de tanto desespero. Até que eu escuto: peça que ela tenha calma, que vai ficar tudo bem. Caso ao contrário, serão 2 que precisarão ficar internadas. Eu olho para ela e digo: fica tranquila, me passa o celular em que eu vou falar com eles. Então eu expliquei tudo o que estava sentindo e que provavelmente era uma reação alérgica. Imediatamente, eles falaram que estavam a caminho da minha casa e que eu deixasse as portas abertas. Minha amiga, ao meu lado, parecia que estava olhando para um corpo desencarnado e me perguntando como eu estava me sentindo a cada 10 segundos. E eu ali, ainda sentindo-me envolvida por aquela bolha, vendo o azulado e a voz falando: até a ambulância chegar, você precisa se manter acordada e acalmar sua amiga. A ambulância chegou em 5 minutos, graças a Deus. Eles já entraram preparados, começaram a nos fazer perguntas, aferiram minha pressão, oxigenação, espetaram meu dedo, lanterna no olho, reflexo, colaram aquelas rodelas para fazer eletro e me colocaram no oxigênio. E então eu relaxei. Neste momento, mesmo sem ter desmaiado, eu já me sentia fora dali, fora do meu corpo. Normalmente, a equipe da ambulância, enquanto um examina a pessoa, o outro entra em contato com o hospital e explica o que está acontecendo. Ele conversava com um neurologista, que diz que meus sintomas não são de uma reação alérgica e que me levasse ao hospital imediatamente. Eu nem sei como eu desci e deitei na maca. Só sei que quando a maca entrou na ambulância, escutei minha amiga falando: eu estou aqui, sentada aqui na frente. Puf! O corpo apagou e veio a sensação de leveza. Me senti livre, fora do meu corpo, mas me dei conta que eu ainda estava na ambulância. E a luz azul me fala: você sabe que não é sua hora. Ainda nem começou seu trabalho mais importante. Eu pensei: nem quero perguntar. A voz me fala: você sabe ao que me refiro. As pessoas estão esperando por você. Você não vai ajudar apenas pontualmente, como está fazendo agora com a sua amiga, que está na ambulância. De repente, eu sinto peso e alguém batendo no meu rosto e chamando meu nome. Era a enfermeira da ambulância tentando me despertar. Eu abro os olhos
completamente atordoada, mas continuo me sentindo envolvida pela mesma bolha. Nós tínhamos chegado ao hospital e eles se preparando para me retirar da ambulância. Quando cheguei na sala de emergência, já tinha um neurologista junto com uma equipe me esperando. O neurologista começou a me fazer perguntas, enquanto a equipe me ligava aos aparelhos, colhiam meu sangue e todos aqueles procedimentos de hospital. Ele me fala que eu estava apresentando um quadro de AVC e inicia todos os procedimentos para confirmar a tal suspeita. Levanta a perna, levanta o braço, passa a mão aqui, passa a mão ali, espeta aqui, espeta lá, põe a mão no nariz, olha para cima, olha para baixo e por aí vai. O meu lado esquerdo estava insensível e eu não conseguia movimentar. Então, o neurologista fala para me levarem correndo para fazer tomografia. E eu ali, completamente atordoada, mas me sentindo envolvida e com um ponto de luz o tempo inteiro junto comigo. Cheguei na máquina de tomografia e quando estava fazendo o processo, a voz me fala: vai ficar tudo bem. Você sabe disso. Confie. Eu pensei, Senhor, essa situação de que vai ficar tudo bem já me deu tanto trabalho. Então a voz me fala: dessa vez será bem tranquilo. Volto para a sala de emergência e o neurologista me diz que ainda não apareceu no exame de imagem, mas que o quadro de AVC estava confirmado e por isso vamos entrar com a medicação. Olho para o lado e vejo a minha amiga sentada, paralisada, praticamente sem cor, e uma enfermeira conversando com ela. E a voz me fala: você não imagina o quanto ela está aprendendo e se curando com tudo isso que está acontecendo. Nem tive tempo de pensar em nada, porque logo pegaram o meu braço, que já estava cheio de cateteres, e me enfiaram a medicação. Era tipo uma bolsa de soro acoplada em uma máquina com a qual introduzia a medicação em minha veia de forma bem lenta. O neurologista me falou que já tinha feito tudo o que era necessário e que eu seria levada para a parte semi-intensiva, aonde eu estaria com o enfermeiro 24 horas, e que minha amiga poderia me acompanhar até lá e ficar por alguns minutos. Eu fui levada de maca e minha amiga ao meu lado, me acompanhando. Parecia um robozinho caminhando. E eu falei: que final de semana, hein? Vai ficar para a história. E comecei a rir. Ela olha para mim e fala: nem brinca, porque eu nem sei o que dizer. Chegamos no quarto da semi-intensiva, veio o enfermeiro falar comigo e explicar todos os procedimentos e os horários de visita. Logo depois, falei com minha amiga, que ainda estava atordoada, que ela poderia ir para casa e que, se eu não tivesse alta, ela poderia me visitar no dia seguinte. Ela nem sabia por onde sair do hospital. Um outro enfermeiro a levou até a saída e a ajudou a chamar um táxi. Neste momento, a sensação da bolha já não existia mais. Parecia que agora era tudo comigo mesmo, nesta realidade nua e crua. E eu ali, deitada na cama, ligada a trocentos fios, escutando aqueles bips. E então pensei: o que mais eu tenho que aprender com esse novo episódio da minha vida? E logo
Entrei em um sono profundo, como se fosse um transe. E então veio a mentora e falou na minha mente: preste atenção no que vamos te mostrar. Abriu na minha tela mental e ouvi minha amiga, que estava ligando para uma outra amiga, e falando que ela pegaria o carro e que voltaria para a cidade dela naquela noite, porque ela não sabia lidar com toda esta situação de dor e sofrimento. A amiga fala para ela de forma dura: e se fosse ao contrário? Se fosse você tendo um AVC, você acha que a Andreia te deixaria sozinha neste momento? E ela: não. A amiga: então acho que eu não preciso falar mais nada. E a imagem some. E eu volto, mais uma vez, com o enfermeiro gritando no meu ouvido. Eu precisava fazer os movimentos de rotina para saber como estava a minha recuperação. A cada hora, eu tinha que fazer exatamente os mesmos procedimentos. Toca o nariz, levanta a perna, levanta o braço. Que dia é hoje? Qual o seu nome? Quem é o rei da Noruega? Sente isso? Sente aquilo? 24 horas. E detalhe, eu não podia me levantar para nada, nem mesmo para ir até o banheiro. Porque se eu fizesse algum movimento mais brusco, poderia ocorrer um sangramento no meu cérebro. Foram quase 24 horas deitada na cama. E o enfermeiro me fala que com a medicação que tomei, não poderia sair do hospital antes de 3 dias. Em um dos intervalos dessa minha rotina, eu consegui cochilar de forma quase normal, mas sentir presenças ao meu redor e percebi luzes brancas e douradas transpassando meu corpo e com uma sensação de vibração, como se estivesse sendo tratada. E isso foi confirmado, que eu ainda precisava passar por alguns procedimentos e restaurar algumas células do meu corpo depois de tantos tratamentos invasivos que recebi durante tantos anos. Agora, resumindo essa parte final para que este vídeo não se transforme em um filme. Depois de 3 dias e de muita falação na cabeça do neurologista, ele decidiu me dar alta. Antes disso, ele me falou: você teve muita sorte, porque recebeu o atendimento muito rápido e a medicação foi iniciada imediatamente. Por tudo isso, você não ficou com quase nenhuma sequela. Mas você precisa entender que mesmo não aparecendo em nenhum exame de imagem, você sofreu um AVC. Eu fiz 2 tomografias e uma ressonância, e em nenhuma delas apareceu. E ele finalizou que eles não encontraram nenhum fator de risco que me levasse a ter um AVC, mas aconteceu. Querendo dizer que as razões podem ser um mistério. Eu sei. Eu que o diga. Minha amiga, que ainda estava na minha casa e que foi me visitar neste período em que eu estava internada, foi me buscar no hospital. Ao chegarmos na minha casa, ela me olha e começa a chorar. Eu a abraço e digo: está tudo bem. E ela me conta que durante a vida dela, ela teve muitas perdas de pessoas muito próximas e que ela não sabia lidar com essas dores e essas situações. Que normalmente ela vai embora porque não consegue suportar a dor de ver alguém sofrendo ou passando por questões de doença. E também por outras situações bem mais desafiadoras que eu já sabia e que eu não vou expor aqui, porque não tem necessidade.
O importante é que ela conseguiu internalizar que ela não tem controle e nem culpa sobre nada que acontece com outras pessoas, e que nem sempre as situações terminam de forma fatal ou ruim. Ela conseguiu chorar, viver o momento que passou e também estar ao meu lado, me dando o suporte que eu tanto precisava naquele momento. E eu também aprendi a pedir ajuda e deixar ser cuidada, porque em um dos telefonemas eu pedi para que ela não fosse embora. Afinal, eu estou acostumada a apenas deixar ser cuidada através dos seres de luz que me acompanham. Mas às vezes existem seres de luz ao nosso lado, que estão ali fisicamente e que a gente só precisa perceber. E em toda essa ocorrência, tudo isso pelo qual eu passei, o que vem para mim é que na maior parte das vezes o que nos acontece não é apenas um ensinamento individual, como pensamos. Muitos que estão ao nosso redor são afetados e abalados, de alguma forma. Mas o importante é a reação e a atitude que cada um vai ter, podendo trazer conhecimentos ou até mesmo a cura de algo físico ou emocional. Por isso, a gente precisa sempre estar atento. Precisamos observar o que está acontecendo à nossa volta. Talvez observar o que está acontecendo ali, ao nosso lado, pode mudar a nossa forma de viver significativamente. Lembre-se que o olhar é o sentido da visão, um dos sentidos que nos faz aumentar o cofre da moeda amor. Eu termino aqui o meu relato e eu espero que todos vocês escutem de coração aberto. Um grande abraço de todo o meu coração a todos vocês.